Chegando a hora da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, hein? Tem Mirassol e Vasco, primeiro desafio. Vamos falar sobre o jogo. Patrocinador Master. Cadê o patrocínio, hein? Mais de 20 dias com a camisa lisa. É o mundo ideal, mas o mundo real tem que pagar contas. Alô, seu João Assunção, o nosso diretor comercial. Cadê o patrocínio? Vamos falar sobre isso e a preparação do time para esta partida. Então vamos embora, vamos juntos já falar sobre a preparação para o jogo com o Mirassol. Mirassol que no último sábado sapecou um 4-0 no São Bernardo, adversário difícil, que não perdeu no Campeonato Brasileiro do ano passado em casa, 19 jogos, não teve nenhuma derrota, é um time difícil, está na Libertadores, vem numa crescente dentro do futebol brasileiro, subindo de divisão, trabalho sério, trabalho organizado, com um CT muito legal, quem conhece elogia demais, quem está por lá, quem já conviveu, quem viu de perto, e a gente observa os resultados em campo. Não vai ser uma estreia fácil, o Mirassol é um time a ser batido sim no Campeonato Brasileiro, agora o Vasco tem que ter inteligência e ter o famoso equilíbrio. Não pode ganhar com o time reserva praticamente do Boa Vista de 3-0, chegar com o Mirassol, tomar a pancada logo na estreia. Ah, mas depois recupera. Cada jogo vale o mesmo 3 pontos. Se você tem um jogo do Mirassol 3 pontos, o último jogo tem a mesma pontuação. Então não dá para largar um jogo. Ah, esse jogo aqui, dá para perder. Não dá para perder. Tem que somar pontos o quanto antes, para não ficar no sufoco. E acho que o Vasco entra nesse Campeonato Brasileiro com o sentido de ser um azarão, de que pode se encaixar, as peças encaixarem, o Diniz conseguir consistência, conseguir um trabalho mais regular, acabar da metade para cima, que era a posição que deveria ter sido no último ano. Mas o Vasco oscilou demais, foi um time bipolar, como eu fiz vídeo inclusive aqui, ora batia o Santos, São Paulo, Internacional, mas também tomava pancada do Flamengo, tomava pancada do Atlético Mineiro. Ah, mas para o Flamengo não perdeu, ok, mas fez jogos muito ruins no campeonato, né? Perdeu para o Grêmio, por exemplo, tomou uma pancada do Palmeiras, tomou uma pancada do Atlético Mineiro, perdeu para o Vitória lá, enfim, a gente sabe o que aconteceu, foi um turno inteiro de derrotas, que tenha tido um aprendizado para esse ano. A equipe tem modificações, quinta-feira, Brenner e Inestrosa tem muitas chances de viajar com a delegação e já ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, o que vai dar mais qualidade ao nosso time. Tem a volta dos titulares que não jogaram no último domingo, como Coutinho, Thiago Mendes já como titular, né, porque ele entrou durante o jogo, o Barros como titular. Então assim, o Vasco precisa qualificar o Nuno Moreira, o elenco precisa estar mais forte, mais qualificado, o banco precisa estar melhor também condicionado, tem que ter opções boas para que o Diniz olhe para o lado e não tenha vontade de virar para o campo. Né? Tem que olhar e falar assim, vem fulano, com a convicção de que esse fulano vai melhorar a performance em campo. E o primeiro desafio é o Mirassol na próxima quinta-feira. Bom, falar sobre patrocinador Master também, antes algumas notícias curtinhas. Ontem o Pedrosa inclusive trouxe algumas informações, Pedrosa muito bem informado. Aliás, falando em informação, ontem eu fui surpreendido ao acordar com uma mensagem, uma pessoa que eu vou preservar o nome, me perguntando se eu tinha dado a informação sobre o Juninho Capixaba no Vasco. Eu falei, cara, acabei de acordar, tô lendo que alguém publicou isso aqui, mas tá dando o teu nome. Eu falei, eu? Uma notícia dada por mim sem que eu saiba. É isso? Ah, pô, então beleza, isso é fake news. Aí daqui a pouco comecei a receber mensagem de vários amigos, pessoal também na torcida vascaínos, do Léo, grande abraço, a equipe dele entrou em contato comigo, o Rodrigão, do podcast Cruz Maltino. Cara, eu não dei nada, não falei nada dessa notícia, mas é a primeira pessoa que mandou a mensagem, Fábio, fui eu que publiquei. Falei, pô, como é que publica o negócio sem me perguntar se você tem acesso a mim? Enfim, conversei com a pessoa pediu mil desculpas, mas eu não dei essa notícia. Em nenhum momento falei de Juninho Capixaba, que acabou de renovar com o Bragantino. Seria um baita reforço, tá? Mas não falei dessa notícia. Ponto. Final. Vamos seguir. Carré pode ser emprestado para um clube árabe. O Leandrinho já está lá, né? Inclusive foi vendido, já foi campeão sem jogar, chegou já sendo campeão no clube que ele está jogando. O Vasco está buscando algumas outras soluções. Por exemplo, Tietê e Hugo Moura são jogadores que podem deixar o clube. O David, o entrave do David chama-se salário. Ele ganha mais de 700 mil reais. É bom dizer que esse contrato foi feito pelo Alexandre Matos. Aquelas loucuras que alguns dirigentes fazem, inconsequentes,
e que deixam a conta para o clube. Essa foi uma delas. Mais de 700 mil reais. Como é que o Vitória ou outros clubes interessados vão pagar isso? O Vasco vai ficar com um pagamento ainda de par do salário? Aí não desonera a folha. Porque 700 mil reais, torcedor, não vai ganhar o Inestrosa, que joga muito mais do que o David. Enfim. Bom, falar sobre dinheiro também, falar sobre patrocinador master, né? O Vasco, você viu que não tem mais a casa de aposta Betfair desde o fim do ano passado, mas eles tinham a preferência até o dia 5 de janeiro, né, para poder ficar ou não. Não ficaram, e o Vasco tem, através do seu diretor comercial, o João Assunção, a busca por um novo patrocinador master. Ontem, inclusive, o Pedrosa, na sua live, brilhante jornalista, Lucas Pedrosa, disse que o Vasco pode até fechar com uma empresa do ramo de automobilismo e tal, mas as negociações com o Bet são mais aceleradas e são de números muito maiores. Eu tenho uma informação de que desde o ano passado a 01 Bet negocia com o Vasco essa propriedade. O Vasco tem um número, trabalha em 70 a 75 milhões de reais ano, pelo menos é daí para cima, muito maior do que pagava a Betfair ao Vasco da Gama, só que até agora nada. 20 dias já se passaram do mês de janeiro, já estamos praticamente fechando esse mês, vamos estrear contra o Mirassol sem um patrocinador master? Claro que você, torcedor, vai dizer assim, pô, Fábio, é sensacional, a camisa fica linda, bacana, mas tem um negócio chamado contas a pagar, e desse valor, as contas a pagar dependem demais desse valor. 70 milhões por ano ali, mais 10 de outro, 15 de outro, 5 e tal, a camisa vale 130 milhões. Cara, você não pode rasgar 130 milhões de reais porque acha que a camisa limpa fica linda, maravilhosa. É bacana, mas aí você compra na loja, torcedor, a camisa do Vasco, a nova da Nike, vem lisinha. Se você quiser botar os patrocínios, você bota. Se não quiser, fica assim. Mas o clube não pode abrir mão dos patrocínios. Ah, mas o Barcelona, mas o Real... Cara, todo mundo tem um patrocinador pelo menos, o Master. Ah, mas o Barcelona ficou anos sem ter. Pô, mas não vai comparar a estrutura do Barcelona com a do Vasco. Infelizmente não tem comparação. Claro que não vai virar um macacão de Fórmula 1 com vários patrocínios, apesar de todo clube hoje ter várias propriedades. Pode ser aqui, na parte frontal, pode ser na manga, né? No ombro, na manga, nas costas, na barra da camisa, barra frontal, barra das costas, short, meião. Meu irmão, existem várias propriedades a serem trabalhadas e o Vasco tem que saber valorizar essas propriedades e tem feito isso. A camisa do Vasco hoje ela é avaliada em mais de 100 milhões de reais, desde que o diretor comercial tenha êxito nesse fechamento de um patrocínio master superior a 70 milhões de reais. Renovações já aconteceram, como a Motochef, BMG, R10 Score. Agora falta acertar, não é mais renovar, porque a Betfair não fica, com o patrocinador master. Essa é uma das missões do João Assunção, que é o diretor de negócios, né, diretor comercial do Vasco, porque a camisa agora é Nike, os patrocínios foram renovados, todos esses que eu citei, agora falta, falei do banco BMG, né? BMG, Motochef e também R10 Score, todos renovados. Agora falta o Vasco ter o seu patrocinador master, né? Para se juntar à marca Nike. Marca gigante, Vasco, Nike e quem de patrocinador master? O quanto antes. Não dá para ficar sem esse recurso. Ah, mas vai entrar o recurso da venda do Ryan. Esse recurso vai acabar. Apesar do Vasco não precisar mais pegar o DIP, que é o novo empréstimo no valor de 80 milhões de reais, esse recurso que vem na casa de 150 milhões de reais, ele vai cobrir muitas despesas, pagamento de muitas dívidas, mas ele vai acabar e precisa fazer novas receitas. Uma delas é o patrocínio master. E aí, João, como é que estamos? Você é muito competente, mas já tem mais de 20 dias, né? Será que esse gap aí não faz diferença? Um mês sem essa receita? Claro que não é 70 milhões no mês. Mas você pegar 70 milhões e dividir por 12 meses, a gente está sem essa fatia do mês aí. Algo em torno aí de 6 milhões de reais. Dá para o Vasco ficar sem 6 milhões no caixa? Acho que não. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.